Tá no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre o papel dos rankings jurídicos na advocacia. Afinal, vale a pena participar de um ranking jurídico? Como acompanhar os diferentes rankings que surgem a todo momento? Para responder estas, entre outras perguntas, tenho o prazer de receber aqui no Juridicast a Andréia Gomes, uma grande especialista em marketing jurídico. A Andréia é fundadora da A Gomes Marketing e também cofundadora da Latin America Legal Marketing Alliance. Além disso, a Andréia atuou como diretora de marketing, comunicação e desenvolvimento de negócios do Trozini Freires por 16 anos. Andréia, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro. É um prazer estar com você aqui hoje para falar um pouco desse universo, dos rankings jurídicos. Obrigada pela oportunidade. Acho que vai ser um bate-papo super interessante. Com certeza, Andréia. O prazer é meu tê-la aqui. E, Andréia, para a gente começar nosso bate-papo sobre os rankings, afinal, quais são os benefícios de um escritório ou advogado ser listado em um ranking jurídico? Olha, o principal benefício que esses rankings trazem é realmente legitimar. Eles atestam a qualidade, a credibilidade de um escritório, dos profissionais em áreas específicas. Eles realmente vêm com esse carimbo, um selo de qualidade, vamos dizer. Quando isso a gente está falando dos rankings relevantes, sérios, acho que a gente vai explorar mais isso ao longo da nossa conversa. Então, considerando isso, é esse o principal papel dos rankings jurídicos. E, Andréia, os rankings ganharam tanta importância aí ao longo dos últimos anos que muitos escritórios hoje contratam uma consultoria externa ou ainda até criaram equipes internas, para cuidar desse assunto. E como se organizar diante de tantos rankings que surgem a todo tempo? Você falou super bem colocado aí. Cada vez a gente tem mais, Eu falo que Sim. É meio infindável isso. Quando a gente pensa em quantidade, quando a gente começa a filtrar, selecionar rankings por qualidade, realmente o número é bem baixo. Tá? E assim, da mesma forma, eu acho que eles têm ganhado relevância, pauta do dia. A gente vê um número crescente de escritórios que querem participar do processo, querem entender o processo, e tudo que se envolve. E realmente, quando você fala da estratégia desse processo, é bastante importante que tenha profissionais, com essa expertise, gerenciando esse processo, seja uma equipe interna ou consultorias especializadas, mas realmente que sejam profissionais, vamos dizer, habilitados para conduzir, para fazer a gestão desse processo. Então, algumas estruturas de escritórios maiores, eventualmente pode ter uma equipe interna mesmo, as estruturas menores, médias, e grandes também, a gente vê um movimento também nesse sentido, buscam a consultoria para poder organizar isso, porque não é um processo simples, sabe, Leandro? Tanto que eu costumo falar desmistificar os rankings jurídicos. Como que eu vejo isso quando você tem profissionais cuidando dessa operação? Porque o advogado, o sócio-advogado, não faz muito sentido ele ficar gerenciando o processo, Perfeito. Realmente ele tem o tempo dele preservado para o trabalho, para desenvolvimento de negócios, e tem a certeza de que tem alguém gerenciando isso e tratando isso de forma estratégica. Mas acho que é importante a gente frisar que é impossível conduzir esse processo estrategicamente sem envolver o advogado, tá? Então, seja sócio, seja associado, ele vai estar envolvido, mas ele vai estar envolvido nos pontos em que efetivamente ele precisa estar envolvido, e não do começo ao fim, acompanhando o prazo, montando controles internos, entendendo as mudanças que os rankings vão passando, selecionando. É disso que a gente está falando, que convém ter essa assessoria especializada, E dado que você mencionou que o advogado ele não pode nem deve participar de todo o processo, em quais etapas a participação do advogado é importante? Algumas, mas uma questão, vamos dizer, crucial. Eu estou no mercado jurídico há mais de 20 anos, E sempre nessas práticas de marketing, comunicação, desenvolvimento de negócios, e nós tivemos a oportunidade de acompanhar a entrada dos rankings no Brasil e ficar bastante próximo a eles,
Um tipo de atividade, Leandro, que é fundamental, é realmente trabalhar os casos, né? Então, toda a informação, os casos, os projetos, né, as operações. Quem conhece os diferenciais da operação, do caso, ninguém mais, né, que o próprio advogado. Então, por que eu estou te falando isso? Porque não é simplesmente uma questão de escrever bem, de escrever bonito, né? Já teve um tempo disso, sendo bem sincera, né? A gente que trabalha com isso, teve uma época, muitos anos, né, que tinha essa questão de usar as palavras, sabe? Para poder fazer aquela mensagem de efeito. Hoje não é isso, né? E que bom, porque realmente, assim, os pesquisadores, eles estão buscando diferenciais de fato. Como a gente falou, com tantos escritórios participando, né, tantos advogados querendo ter um espaço ali, imagina a quantidade de submissions que esses pesquisadores recebem, né? Então, realmente, assim, como que eu faço para minha submission saltar aos olhos? Eu tenho que explorar diferenciais do trabalho, né? Porque escrever bonito todo mundo pode escrever, mas eu deixar muito claro ali o que eu tenho que o outro não tem, o que eu fiz que o outro não fez. E quem tem essa informação é o advogado. Realmente, eu falo assim, estrategicamente é nisso, uma das questões. Uma outra questão, obviamente, aí tem, né, como que você defende a relevância da sua prática, no que ela se difere dos demais. De novo, né, não é só o uso de palavras, muito longe disso, na verdade, o uso de palavras de efeito, frases de efeito. Um outro ponto importantíssimo, para alguns rankings, isso tem um peso altíssimo. Tem um especificamente, assim, que define o ranking praticamente por isso, é a indicação dos referees, que são os contatos que você passa para falar sobre o seu trabalho, sobre o trabalho do escritório, a relevância da prática. Então, quem é que sabe quais são esses contatos relevantes? Não é quem está cuidando dessa operação. É o advogado. É realmente o advogado. E para isso é muito interessante, Nando, porque assim, eu tenho que conhecer muito quem eu atendo. Olha que interessante. E eu vou fazer uma observação depois sobre isso. Eu tenho que conhecer e eu ter essa certeza, se a gente pode colocar assim, de quem realmente me admira, quem admira o trabalho da minha prática, quem admira o escritório, quem torce pelo escritório. Olha como é a coisa. Sim. Né? Então, a minha seleção de contato deve ser feita com base nisso. E a outra questão, assim, que muitos escritórios falham nesse processo é acharem que, ao indicar um VP, mesmo um presidente, um diretor jurídico, que isso ele ganha alguns pontos. Não é a relevância do contato, é a qualidade do feedback que vai me colocar, né, vai me posicionar no ranking, vai me posicionar bem, aumentar a minha banda, vai diminuir a minha banda. É realmente assim, esse feedback de valor, sabe? E quem é que dá esse feedback de valor? São as pessoas que têm mais tempo, né? Com tudo isso que eu falei, mas as pessoas que têm tempo. Se eu indico um presidente, vamos pensar aqui, qual a probabilidade de esse presidente, mesmo diretor jurídico, ter tempo, ainda que ele admire o escritório, mas ele ter tempo para dar um feedback de, vamos dizer, com muitos adjetivos positivos, ainda que ele encontre o tempo, esse feedback vai ser muito direto ao ponto, sabe? Ele não vai dedicar tempo ali para ficar, né, falando muito sobre a qualidade, porque ele não tem tempo. Então, é uma questão que nós observamos, assim, que muitos escritórios ainda falham muito nisso. Legal. E, André, você mencionou aqui de uma etapa que o advogado é importante participar, né? Que é a indicação de quem vai responder às pesquisas. Quais são, de modo geral, as etapas que os rankings possuem, né? Isso eu sei que cada ranking vai ter a sua metodologia, mas se a gente pudesse simplificar aqui, quais são as etapas? Até para um escritório poder se preparar, né? Primeiro, é realmente buscar informações sobre o ranking que se quer participar. Perfeito. Né? Então, em termos de credibilidade, como que se deu a história dessa publicação, a transparência do processo, os critérios. Eu tenho que ter certeza que eu estou lidando com uma publicação relevante, né? Com uma publicação que tenha reputação. Com base nisso, eu falo que é a fase inicial, né? A gente falou primeiro dessa questão de seleção, mas pensando dentro do escritório da autoanálise. Então, eu realmente ter essa reflexão sobre as forças e fragilidades do escritório. Uma reflexão genuína, onde eu realmente sou competitivo. E os escritórios devem dedicar, na minha opinião, muito tempo a isso.
tem a ver com, não é só analisar o quanto que os meus trabalhos aqui são relevantes, os trabalhos que eu estou conduzindo, mas esse mercado em que eu estou inserido, como é que estão os meus competidores nesse mercado? Então, um exemplo, você pega um ranking X, você olha quais escritórios que estão ranqueados ali nos tiers, nas bandas, quais advogados estão ranqueados, como que eu me insiro nesse universo, tá? E a outra questão é, não adianta eu ter um ano muito bom, Leandro, eu preciso ter consistência. Certamente. Né? Então, os meus trabalhos, eles têm que ter relevância de uma forma contínua, né? Porque esses processos vão olhar mais ou menos a minha performance 2, 3 anos, então é importante observar tudo isso para a gente, né, não achar que é uma coisa de one shot, né? Você fez e veio o resultado. E com isso, tentar ao máximo ter um processo azeitado ao longo do ano, entender que um processo de submission, ele não pode ser visto assim como uma operação de uma semana, sabe, de alguns dias, de um mês. Não, eu costumo dizer assim, que um trabalho quando ele é relevante, um caso, uma operação, salta aos olhos, né? Não é sempre que a gente tem isso, em nenhum negócio. Por isso que a gente falou da gestão lá no começo, precisa ter uma sinalização de quais são esses trabalhos mais nobres que estão sendo conduzidos e a gente trabalhar toda essa informação que precisa nas submissions, de você ter um controle interno, trate ali todos os aspectos que são necessários nessas principais submissions e você tratar quando você está no final daquele caso, né, ou quando ele está em andamento ali nas diferentes fases, da mesma forma a operação. Porque quando é que a gente consegue defender o nosso trabalho melhor? Quando a gente está fazendo, quando a gente acabou de concluir. Se eu introduzo um programa de branding, quanto que eu defendo melhor esse trabalho? Quando eu acabo de entregar, né? Se eu for tratar esse trabalho daqui a um ano, for falar sobre os diferenciais de trabalho daqui a um ano, com certeza eu perco muito, vamos dizer, dessa essência de diferenciais, daquilo que realmente mudou todo aquele cenário naquele momento. Então, acho que é importante ter isso, sabe? Ao longo do ano, ter um controle. E uma coisa que eu digo mais ainda, quando eu falo que os rankings têm que ser vistos como resultado, né? E não como estratégia do escritório aos rankings. Eu costumo muito ir na contramão disso, porque eu acho que a estratégia é negócios, é melhorar a performance do escritório, é ter uma estratégia de gestão, uma estratégia de negócio, e o ranking entra como uma consequência, como resultado. Então, se eu estou trabalhando estratégia de negócio para a área tributária, então a minha performance vai melhorar consideravelmente e, consequentemente, faz sentido eu submeter para alguns rankings jurídicos sobre essa prática, porque a minha performance está muito boa, né? Então, eu digo que os rankings, eles acabam trazendo essa oportunidade de a gente exercitar, por conta das questões que eles tratam, essa questão maior, que é buscar diferenciais do nosso trabalho. E eu costumo dizer assim, Leandro, se eu tiver dificuldade em defender um trabalho numa submission, vamos dar um passinho atrás e vamos pensar que eu estou com dificuldade, provavelmente, em defender o meu trabalho para o meu cliente, para um cliente prospectivo, né? Então, olha como são visões bem diferentes. Então, se a gente faz isso no dia a dia, meio que é consequência aquilo ir para um ranking. Não sei se ficou muito claro. Ficou, ou seja, o escritório, na verdade, vai usar o ranking como uma consequência de todo o trabalho de posicionamento que ele tem no mercado, e não o contrário, né? Ele vai usar uma ferramenta para se posicionar, e muito pelo contrário, ele vai, a partir de um bom posicionamento dele, ele usa o ranking para comunicar esses diferenciais, correto? Exatamente. E aí, assim, só na sequência, quando eu falo para ver isso como algo ongoing, né, algo constante, fazer essa análise tão prévia, tá, eu tenho diferenciais, eu sou competitivo, fiz tudo isso que eu tinha que fazer antes, vou começar a submeter para os rankings tais. Depois desse processo, o que veio, né? Porque a gente vê muitos escritórios assim, saí, não saí, que ranking que eu saí? Tem outro trabalho aqui. Se eu não sair, o que pode estar acontecendo? Ter essa reflexão de novo em termos de atendimento, quem que eu tenho indicado, a relevância dos meus trabalhos, olhar o que tem ali escrito sobre os meus competidores, quem que saiu, não simplesmente só olhar ali na tabelinha. O que vem ali refletido sobre esses escritórios e esses profissionais? O que tem no editorial? Né? Como é que eu comparo ali comigo? Quem eles estão atendendo? E, eventualmente, o escritório não tem um processo
instituído de processo de satisfação de clientes, né, de qualidade de atendimento, de serviço, pode ser interessante, eventualmente, adquirir, né, esses relatórios que algumas dessas pesquisas fornecem, né, que é o back-office, vamos dizer assim, o que eles têm de informação, o que eles escolheram de informação sobre o escritório, sobre seus profissionais durante a pesquisa. De novo, não estou falando simplesmente para melhorar ranking, mas essencialmente para melhorar gestão, para melhorar a performance de trabalho, para entender onde é que eu estou sendo reconhecido como bom e onde não. E o que eu posso melhorar disso? E é curioso porque o que a gente muitas vezes vê no dia a dia, Andréia, é o pessoal quando não está bem colocado num ranking ou até não é reconhecido, fica às vezes chateado, que por um lado é compreensível, mas cria como tarefa para o próximo ano fazer algo para sair no ranking e não pensa da maneira como você mencionou. Bom, então se eu não sair no ranking ou não estou tão bem colocado quanto gostaria, então deveria buscar entender com o meu cliente, né, o que não tá saindo legal. É bem interessante essa mudança de perspectiva, né? Com certeza. É interessante, né, você colocando essa questão, porque é muito comum, só para dividir, assim, a gente ter uma consulta para rankings, né, para assessorar escritórios em processo de submissions, e quando a gente tem conversas com certeza com mais profundidade, com mais tempo, sobre esses aspectos que a gente está tratando aqui, que esse trabalho ele vira algo com significado maior, vamos dizer. Aí o escritório começa a entender o que é um planejamento, o que é um planejamento maior, né? O que é um planejamento de marketing, de comunicação, desenvolvimento de negócio, essencialmente de gestão de pessoas, né? As marcas são feitas por pessoas, as marcas de serviços profissionais mais ainda. As marcas de serviços profissionais jurídicos, nem se fala. Tudo isso converge para uma mesma coisa, sabe? Às vezes a gente precisa trabalhar questões internas para isso, e às vezes não, muitas vezes, a maioria das vezes, para a gente ter esse resultado externo que a gente quer. É totalmente assim, perspectivas muito diferentes. E é muito comum a gente ter essa realidade, né? Muda, sabe? O escopo do trabalho muda, tem a questão de submission, mas realmente ela começa a se inserir como consequência, como resultado, enfim. Legal, Andréia. Lá no começo a gente falou, né, da infinidade de rankings que surgem a todo tempo. E a pergunta que eu tenho aqui que é uma pergunta que eu uso bastante de muitos advogados, de muitos escritórios. Como que eu acompanho o calendário desses diferentes rankings? Então, por isso que a gente falou que essa é uma atribuição que nós realmente entendemos que não é do advogado, não é do sócio, mas é dessa equipe, seja interna, seja uma consultoria externa, que tem, vamos dizer, por atribuição da sua atividade, acompanhar esses calendários de pesquisa, até porque eles mudam muito, Sim. Leandro, né? Podem, inclusive, já ter sido divulgado e mudar durante o processo. Agora, na pandemia, a gente teve muito isso, mas mesmo antes. Então, essas equipes que têm que manter esse calendário macro, ali quais são os rankings que o escritório participa, quais são as datas, né, de início de processo. Então, resumindo, quem deveria ter essa atribuição é realmente a equipe que vai cuidar da gestão do processo, porque é um trabalho que não é simples, né? É aquela questão de operação administrativa, vamos dizer. Então tem que estar o tempo inteiro, né? Tem que olhar calendário todo mês, ver se teve mudança, todo ano, depende do ciclo de cada guia. Você vê se adicionaram áreas, quando eles divulgam o ciclo, geralmente quando eles divulgam ciclos de pesquisa que eles vão ter, toda a questão assim, de novas áreas ou remanejamento de práticas ali, eles já informam. É difícil, nesse sentido, você ter grandes mudanças, né, desses anuários que têm resultado anual. Mas data costuma ter mudança ao longo dos ciclos. Perfeito, Andréia. E você mencionou agora há pouco, né, que quando um escritório, então, decide participar dos rankings, é importante ele escolher, né, os rankings que fazem mais sentido, seja para o escritório ou ainda para uma área, né? E como que o escritório escolhe esses rankings? Tem como a gente detalhar um pouco mais esse processo de escolha? Então, tudo depende das práticas que o escritório tem competitivas, né? Então, tem vários, como você falou, são diversos os rankings mesmo, mas às vezes se um escritório está iniciando esse processo, ele começar num ranking muito representativo, vamos dizer, quando eu falo representativo, talvez nem seja a melhor palavra, mas mais disputado. Perfeito. Vai demorar para trazer mais resultado, né, para ele.
ele pode iniciar por outros. É como se fosse um exercício, sabe? Um caminho. Então, eu vou começar aqui, eu tenho chance de ter um resultado mais rápido, o nível de concorrência é menor, mas o ranking, considerando sempre que o ranking seja relevante, tá? Uma outra observação, vamos pensar num escritório que tenha, de novo, uma prática extremamente relevante tributária, seja um escritório com várias áreas de atuação ou uma boutique altamente especializada. Pode pensar, por exemplo, no ranking como o World Tax, da ITR, que é especializado, entendeu? Então, quem atua com serviços tributários conhece esse ranking e sabe da relevância dele. Então, tem que olhar isso de uma forma assim, muito minuciosa, estratégica, né? Entender, olhar esse ranking, assim, o que eu tenho aqui, como é que eu me insiro, como é que eu vou trilhar esse caminho. Vou te falar, tem clientes nossos que eu recomendo alguns rankings, tá? Mesmo eles atuando, tendo relevância em determinadas práticas ali igualmente. Mas eu recomendo alguns, dependendo do momento do estágio do escritório, e para outro não, dependendo do estágio do escritório. Entende? Porque também uma falha que poderia colocar, que acontece muito, é sair submetendo para muitos rankings de uma vez, principalmente quando você está começando esse processo. Fica muito pesado, o escritório, vamos dizer, os profissionais ficam extremamente ansiosos. Se a gente, ao passo que a gente cria ali, né, uma estratégia, um caminho muito pontuado, vamos começar por aqui, no ano tal, vamos para esse, vamos sentir o resultado que a gente tem aqui, como é que a gente vai trabalhar os referees. Porque, Leandro, conversando com essa questão, outra prática que tem muitos escritórios que é bem problemática é indicar o mesmo contato, o mesmo referee, para vários rankings. Você imagina eu indicando você para falar sobre a minha área para 5, 6 rankings. Provavelmente você não vai contribuir para alguns, ou quem sabe para nenhum. Então tem que tomar muito cuidado, tem que analisar esse processo assim como um todo. Legal, Andréia. E a gente já falou aqui, né, que existem muitos rankings, mas também é verdade que cada vez mais escritórios brasileiros conquistam reconhecimento nesses rankings, né? E aí, nesse sentido, a pergunta que eu tenho é: como que o reconhecimento em um ranking pode gerar diferencial se cada vez mais escritórios e advogados possuem essas conquistas? Eu faço essa pergunta porque eu ouço de muitos sócios às vezes dizerem: olha, eu na verdade não estou mais me importando tanto com os rankings, afinal todo mundo tem. Boa pergunta também. Como que a gente vê? Quando eu falei que o maior benefício que esses rankings sérios, né, respeitáveis trazem, que é legitimizar, né, trazer a credibilidade mesmo, atestar uma expertise, tem alguns setores, Leandro, que são, vamos dizer, que isso faz uma diferença maior. Tá? E alguns tipos de negócios. Então, por exemplo, setores que têm muito investimento estrangeiro. Vamos pegar só a título de exemplo, petróleo e gás. Então, assim, quando você imagina que esse contratante de serviços jurídicos externos, né, tá lá no seu país, tem uma operação, tá, e vai começar ali a investir no Brasil naquele setor. Não que seja o único, tá? Mas só para a gente ter um exemplo aqui para ficar mais fácil. Qual que é o caminho natural? Ele vai pedir referência para quem está ali perto dele. Então, o assessor jurídico local, por exemplo, que isso é muito comum. Esse assessor jurídico local vai indicar o escritório, profissionais ou alguns escritórios aqui no Brasil que ele já tem relacionamento. A palavra de ordem, relacionamento construído. Ele já desenvolveu trabalhos com esse escritório, com esses escritórios, com esses profissionais. E aí ele vai indicar. Então, esse diretor jurídico, vamos dar um exemplo aqui, ele pode usar essa publicação, de novo, para confirmar. É mais um ponto. Deixa eu ver, me indicou o escritório X, profissional X. Deixa eu dar uma olhada no ranking para ver como é que eles estão, se eles estão lá. Entendeu? É muito, eu acho que esses rankings, os internacionais especialmente, eles têm muito essa questão de novo, de legitimar e nessa questão muito cross-border, sabe? Porque ele não está no nosso mercado. Quem contrata os serviços não está aqui. Ele não conhece a realidade desse mercado, quem é efetivamente bom, né? Imagina, nosso mercado, então, do tamanho que é jurídico, então ele vem desse caminho e ele pode usar isso como a gente tem clientes que acontece isso, de setores de indústria, né, setor regulado, que eles trocam com a gente essas experiências. Olha, a gente pegou a concorrência,
fez a diferença, a gente está nos rankings tais, super bem posicionado. E assim, ou perdemos por isso, entende? Tem outros negócios, quando a gente fala, Leandro, dessa análise profunda, é muito bom isso que você tocou, esse ponto que você tocou, porque tem a ver com tudo isso. Quem eu atendo? Sim. Quem é o meu cliente? Faz sentido eu dedicar tempo para sair no ranking? Que diferença que isso vai fazer? Né? Se é que faz, né? Então, tem clientes, tem tipo de negócio que a gente vê, de prática, e o tipo de mercado que atende, que, sendo muito sincera, não faz diferença alguma. A não ser trazer essa ansiedade, né? Talvez até a parte danosa do processo. Mas é importante ter essa análise, né? Para que mercado que eu atendo, que mercado que eu quero atuar. De novo, estamos falando de estratégia, de planejamento estratégico. Como é que os rankings, de novo, ranking como consequência, como é que os seus rankings se inserem nisso, entendeu? Então, tem setores que eu diria que realmente é um benefício muito grande você figurar e figurar bem num ranking respeitado, tem outros que não, né? Então, de novo, falar de negócio. E Andréia, nesse sentido da gente discutir sobre negócios, existem alguns rankings que praticam um modelo pay to play, ou seja, é preciso pagar para participar da premiação. Esse tipo de ranking é confiável? E mais, assim, como fugir de rankings que querem apenas obter dinheiro dos escritórios? É para eu ser bem direta, né, Leandro? Fique à vontade. Desconsidere. Porque, assim, tem muitos rankings, eu nem sei se eu posso chamar de rankings, vou colocar até no contexto maior. Tem muitas publicações, Leandro, que não são sérias. Perfeito. Tá? Que não têm credibilidade. Quando eu falei lá atrás de pesquisar sobre, é fundamental. Costumo dizer para clientes em workshops o seguinte: se você recebe um e-mail dizendo você é o melhor do Brasil, desconfie, né? Porque como assim, vendo nada aquilo, né? E é o que mais tem. Eu não sou advogada, Leandro, as pessoas pensam que eu não sou. Eu recebo e-mails falando que eu estou ranqueada, entendeu? Então, para você ver a que ponto... eu sou ranqueada, já fui ranqueada em Project Finance, já fui ranqueada em tributário, já fui ranqueada em tantas áreas, em corporate. Então, isso é uma evidência. Que mercado é esse que a gente tem aí de publicações internacionais, especialmente? A gente tem blacklist, que a gente chama, assim, há muitos anos, né? De quais são essas publicações, a gente vai acompanhando, faz essas pesquisas, quais são essas publicações que realmente não podemos deixar nossos clientes se envolver, tá? Então, uma vez que seja detectado isso, a nossa recomendação é, inclusive, nem responder os e-mails, porque quanto mais você responde, mais você alimenta esse mailing, né, ruim, danoso para o setor. Então, é isso, desconsidera, realmente dedique esforços àquelas publicações, estou colocando até, de novo, no contexto maior, que têm credibilidade, que são sérias, né? Se você tem que pagar para aparecer em um ranking, para você ser ranqueado, não é sério, tá? Agora, claro, a gente tem que entender que por trás de um ranking tem um negócio. Então, não adianta também a gente ficar horrorizado porque esses rankings vão cobrar para publicar uma biografia, para publicar um perfil do escritório. Se não for assim, eles não vão se manter, né? O negócio não se sustenta. Mas isso é algo adicional, ele é facultativo, não pode estar associado à exposição no ranking, a você ser ou não ser ranqueado, tá? Então, qualquer coisa que seja pagar, não é sério, não tem credibilidade. O que eu vejo, André, baseado no que você respondeu agora, é que existe uma confusão, né, do pessoal, muitas vezes, achar que tá pagando para sair no ranking, quando na verdade ele de fato foi ranqueado, mas aí o ranking tem um editorial e ele tem lá uma área publicitária, e o que eu observo é que muitas vezes os escritórios não entendem a diferença, né, do conteúdo e da área que ali tem uma publicidade um pouco mais destacada. Você concorda com isso? Eu concordo, e até complementando, para você ter certeza também de que um processo de pesquisa é conduzido de forma séria, transparente, né, e com independência, as equipes, vamos dizer, equipe de pesquisa e equipe comercial, elas têm que ter atividades distintas. Perfeito. Separadas, né? Então, quando você tem o mesmo profissional tratando das duas coisas, não dá para participar de um processo desse, porque ele já erra na raiz. Então, quem trata de publicidade, desenvolvimento de negócios, não tem nada a ver com a pesquisa e vice-versa. André, já que a gente está falando aqui da credibilidade dos rankings também, né? Existe um ou alguns rankings que todo escritório deveria desejar ser reconhecido nessa publicação? Tem alguns rankings, né, que a gente tem essa seleção de serem rankings com processos muito transparentes, sérios, com credibilidade, tudo que a gente já falou.
Mas eu gosto muito, de novo, de trazer aquilo que eu mencionei antes. Entender esse momento do escritório, a força das práticas, o mercado competitivo, o nível de competição dessa área ali naqueles rankings, e aí trilhar esse caminho. De novo, tem rankings que você não necessariamente ouve o tempo inteiro, mas são extremamente relevantes em algumas práticas. Então, esses muito especializados, eu falei sobre o tributário, o World Tax é um deles. Então, quem atua nessa área vai olhar um ranking como esse. Então, é só para a gente também não ficar só pensando naqueles rankings que a gente, né, ouve muito nome no mercado, né, abrir um pouco esse leque para realmente fazer um trabalho estratégico. Legal, Andréia. E eu tenho uma pergunta aqui que eu imagino que ela seja a dúvida de muitos dos nossos ouvintes, que é a seguinte. Os rankings jurídicos são apenas para os grandes escritórios ou um escritório pequeno também pode e deve participar? Com certeza. Não são, nunca foram. Mas realmente, por muito tempo, pensou-se nisso, até porque eram só os grandes, né, que participavam lá atrás, né, no começo desse processo, e veio assim por algum tempo, vamos dizer. Mas nunca foram, né? É que também a gente, quando trata essa questão, Leandro, a gente fala da própria profissionalização dos escritórios. Tem um movimento maior de escritórios se profissionalizando, tem escritórios nascendo já no contexto de profissionalização. Então, automaticamente, essa questão dos rankings, né, caminha junto disso. Então, qualquer escritório pode participar, qualquer escritório pode mandar submission, e aí vale a gente falar daquele exemplo que eu dei, de escritório que nunca submeteu, né? Nunca tinha mandado uma submission e era ranqueado. Foi interessante esse processo, porque a gente estava numa imersão fazendo planejamento de marketing e ele tinha dividido com a gente, né? Nós não somos ranqueados, né? Esses rankings internacionais, só nacional. E me chamou muita atenção porque é uma boutique altamente especializada, uma operação enxuta, serviços sofisticadíssimos de uma área assim extremamente árida e que a gente conhece muito quem são os players desse mercado, os players assim, relevantes mesmo. Mas ele falou que não era ranqueado. E qual foi a surpresa? No meio do processo da imersão do planejamento, a gente viu que ele era ranqueado e super bem ranqueado. O escritório, um sócio principal, o outro já lá com sinalização de crescer no ranking. Então, assim, ele mesmo ficou super surpreso, né? Isso mostra o quê? Que se você tiver uma prática muito relevante, tanto em termos de área mesmo, quanto em termos de profissionais, o mercado grita o nome, né? Seria estranho mesmo um escritório daquele não estar ranqueado naquela prática, com a relevância que eles têm. Então, só para dar um exemplo que pode até isso acontecer, o escritório estar ranqueado sem ter nunca mandado uma submission. Agora, você imagina, se o escritório, sem mandar submission, está ranqueado numa posição X lá, imagina ele tomando as rédeas desse processo, com a relevância que eles têm, com os casos que eles têm, é um processo assim, de subir em banda extremamente simples, né? Com certeza. Muito bom, Andréia. Nosso episódio vai chegando ao final e eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui no Juridicast. Esse tema dos rankings jurídicos, ele é muito importante, né, dentro do universo da advocacia, né, e eu já deixo o meu convite para você retornar ao Juridicast mais vezes, né? Você é uma profissional tão experiente em marketing jurídico e certamente vai ter outras novidades para compartilhar com os nossos ouvintes. Leandro, um prazer. Eu agradeço muito pelo convite, muito mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Extremamente útil para o nosso mercado. Espero ter contribuído. Com certeza. E estou à disposição para contribuir com outras pautas, viu? Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Obrigado. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder de marketing jurídico no Brasil.